Olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos aprender a realizar uma linda releitura através da técnica do mosaico, utilizando papéis coloridos. E nós vamos utilizar as artes da Tarsila do Amaral, do movimento modernista. Então fica aqui comigo que você vai aprender a realizar lindas releituras com essa técnica incrível, que é a técnica do mosaico. Vamos lá? E estamos de volta e agora nesse primeiro bloco eu vou apresentar para vocês o material necessário para essa aula. Nós vamos precisar de folha canson, tá? Uma folha canson pode ser essa daqui, ó, de 180 gramas, tá? Sempre vem descrito na capa da canson. E folhas coloridas, tá bem? Vai depender da imagem da qual você vai escolher para realizar esse trabalho. Como eu escolhi uma obra da Tarsila do Amaral, daqui a pouquinho eu vou apresentar para vocês a imagem, nós vamos utilizar cores azul claro, azul escuro, verde claro, verde escuro, tá? Então, vamos lá, separe as cores e depois vamos precisar também desses materiais aqui. Um lápis ou lapiseira, tá? Uma caneta marcador, muito importante. Essas canetas que geralmente tem uma pontinha grossa e outra fina, que é para fazer a margem, tá? Você também vai precisar de uma régua, tesoura e cola branca. E aí você prepara a sua caixinha de som, coloca uma musiquinha, um copinho de água ali no cantinho, relaxa e vamos fazer muita arte. Próximo bloco vamos começar todo o processo. Vamos lá! E nós estamos de volta aqui com o nosso material já separado e eu vou deixar com vocês a imagem da qual será utilizada, tá? Essa imagem aqui, bem interessante, da Tarsila do Amaral, gosto bastante. E nós vamos trabalhar buscando repetir na técnica do mosaico essas tonalidades aqui, ó, rosa bem clarinho, rosa escuro, que é o degradê presente nessa obra. Então, o que nós vamos fazer inicialmente? Nós vamos desenhar essa imagem aqui na nossa folhinha. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai colocar uma musiquinha, tá? Colocar a musiquinha. E vamos falar um pouquinho sobre desenho, proporção. Vamos lá. É muito importante que você faça o uso do espaço de forma adequada, tá? Alguns alunos realizam um trabalho ou muito pequenininho ou grande demais e não cabe na folha. Então, qual é o segredo? Enquadramento do espaço, tá? Eu tenho aqui uma linha bem no centro na horizontal, uma linha bem no centro na vertical. Eu encontrei o eixo da folha. Então, a partir daqui, ó, o eixo está onde? Mais ou menos aqui. Então, eu começo a desenhar o caule. Esse caule ele é bem grossinho, né, por sinal. E aí, bem no centro do caule, você tem uma florzinha com 6 pétalas. Uma, duas, três, 4, 5. Vou fazer uma última aqui, com um tamanho levemente menor. Essa ficou muito grande. Vou dar uma reduzida nesse tamanho. Pronto, agora ficou equilibrado. E aí nós vamos fazer as demais. Eu tenho uma flor, as 3 flores azuis, elas são menores, tá? Então eu tenho uma ali, menorzinha. Dá pra ver umas 4 pétalas. Eu não vou terminar porque eu quero fazer aqui a da frente. No caso, esta. E a pétala dela, ó, vai sobrepor a outra.
E a última ali do lado. Finalizando, você vai fazer as folhinhas. As folhinhas que estão presentes ali do lado. Outra florzinha aqui, folhinha, desculpe, outra folhinha pra cá. E uma última folhinha aqui do lado. Não precisa fazer idêntico ao que está ali na referência não, tá bom? Não se prendam a tanta perfeição. Aliás, nós estamos fazendo aqui uma técnica bem tranquila. Eu vou diminuir um pouco o meu caule, achei que ficou muito grosso para a proporção da minha flor. Então, eu vou diminuir um pouquinho mais. E agora eu venho com as duas áreas ali do lado, tá bem? Eu tenho aqui, ó, uma folha, outra, mais duas aqui. Tenho mais um espaçozinho aqui, mais um cacto. Interessante, vamos falar um pouquinho dessa obra. Ela é uma das mais escolhidas na escola onde eu trabalho. Quando eu faço essa proposta de trabalho, é assim, a campeã, é que os alunos mais gostam quando eu apresento as obras da Tarsila do Amaral. Principalmente entre as meninas, percebo muito isso. Que de fato ela tem uma beleza bem interessante. Eu vou colocar agora essa última parte, tá? E depois nós vamos aplicar a margem, tá? Por cima desse desenho. Por cima não, nas laterais. Finalizando, finalizei aqui. Pronto. Terminamos o desenho, tá? E agora nós vamos fazer o quê? A parte da montanha. Você tem aqui uma montanha que passa ali por trás da flor. Vamos acompanhar aqui o modelo. E ali em cima eu tenho outra espécie de montanha, vale, né, na realidade. Então, eu vou baixar um pouquinho mais, achei que não ficou muito proporcional. Agora eu tô sentindo um pouco mais de conforto. Pronto. Acho que assim ficou bem melhor. O que vocês acham? O desenho é assim mesmo, a gente vai ajustando, ajustando até ficar do nosso gosto e até ficar proporcionalmente bacana. Finalizei, agora eu vou tirar rapidamente esse tablet daqui pra gente ganhar mais espaço. E o que nós vamos fazer? Agora nós vamos contornar de preto com a canetinha e vamos realizar a margem. Como que você faz uma boa margem? Com a régua, geralmente a margem ela é sempre 1 centímetro. Então o que você vai fazer? Você vai marcar sempre um pontinho numa extremidade, na outra extremidade do papel, um pontinho aqui do 0 a 1. Então, se você tem uma régua pequena, como a minha, por exemplo, você mira nos 2 pontinhos e traça
a sua linha. Mesma coisa aqui dos lados, ó. Vou mirar ali 1 centímetro. Aqui, como a extensão é maior, vou fazer 3 pontinhos, ó. Do 0 a 1, novamente. 0 a 1, que vai ficar um pouquinho em cima de alguns cactos, mas não tem problema. Do 0 ao 1. E aí eu vou fazer o quê? Ó, vou mirar nos pontinhos. Aqui do outro lado, vou mirar mais um pontinho. E vou repetindo isso em todo o espaço, completando a margem. Depois eu gostaria, né, que vocês comentassem aí se vocês já viram essa técnica de margem. Ela é bem simples e é boa para usar com uma régua de tamanho menor, né? Às vezes você não tem uma régua grande, então você usa esse truque, essa técnica, para conseguir realizar a sua linha de maneira certa e eficiente. Então, eu tô aqui finalizando minha margem. E agora eu vou contornar tudo com a minha canetinha preta. Então, eu vou usar a ponta mais fininha, tá? No caso, essa pontinha aqui, para, ó, realizar a minha finalização. Bora lá? Estamos aqui de volta com a nossa conclusão do sublinhado. E o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um rascunhozinho qualquer para proteger o espaço, e com o outro lado da sua caneta, esse lado mais grossinho, você vai pintar. Por que que nós vamos usar essa proteção? Porque ali no finalzinho, ó, acontece sempre de manchar um pouquinho, tá vendo? Ela ultrapassa também muitas das vezes o outro lado, porque essa caneta, ela é própria para pintar espaços, tá? Não recomendo pintura com canetinha convencional, mas aqui, como trata-se de um marcador, então não há problema. Você pode tranquilamente, ó, pintar, porém, como ela tem uma potência, uma carga de álcool maior, olha o que que acontece. Ela vai ultrapassar o outro lado. Então é importante que você tenha aí uma proteção, uma folhinha, pode ser um encarte, um jornal, tá? Você vai passar em todo o espaço. Se você não tem essas canetinhas, marcadores, você pode estar aí realizando o seu trabalho pintando com lápis de cor. Lápis de cor preto, não tem problema nenhum. Tá? Apenas tenha cuidado, faça seu trabalho com capricho, tá? Não, ó, vamos borrar essa parte. E você consegue capricho realizando com cuidado, com calma, o seu trabalho. Ó, eu estou realizando sem pressa. Concentração é muito importante, tá? E a nossa musiquinha, tá? Vamos colocar a nossa musiquinha para dar aquela relaxada, tá? Um momento de arte é um momento de relaxamento. É a melhor hora do dia, quando estamos aí criando algum tipo de arte. Então, estou aqui quase finalizando a minha margem.
E pronto, terminamos aqui a parte inicial. E o que que nós vamos fazer agora? A gente vai esperar secar um pouquinho, tá? Essa parte aqui, ó, ele solta bastante álcool, esse marcador. Então tem que esperar secar um pouco. E enquanto o seu trabalhinho seca, nós vamos separar as cores, tá? Dessa releitura. Então nós vamos voltar aqui com o nosso tablet. Vou colocar aqui o nosso suporte no tablet. Vou colocar a imagem novamente. E nós vamos selecionar quais cores nós temos aqui. Bem, nós temos, a começar pela flor, nós temos duas cores aí, um rosa bem clarinho, então a gente pode usar essa cor de rosa. E temos um rosa um pouco mais forte, então a gente pode usar essas duas variações. Na arte a gente chama isso de cores análogas, tá? Cores próximas, cores irmãs. Azul claro, azul escuro, verde claro, verde escuro, rosa claro, rosa escuro, tá? Então o que que a gente vai fazer agora? Nós vamos aprender a cortar o mosaico de maneira correta. Eu vejo muitos alunos até mesmo rasgando a folha, e não faça isso, tá? Fica com acabamento esquisito. Então vamos aprender a cortar para o mosaico. Primeiro de tudo, você vai voltar com o seu desenho. Você vai ver a proporção, esses espaços eles são pequenininhos, correto? Então com a sua tesoura, primeiro você não corta no meio, você sempre pega, ó, um filetezinho de folha para evitar o desperdício. Pegar um pedacinho como esse ainda vai sobrar, tá? Mas aí o outro pedaço de folha fica guardadinho. Essa folha aqui é aquela folha de papel estilo chamequinho, onde você tem os pacotes azul, verde, amarelo e rosa. Esse aqui é aquela coleção Kit Card, Color Set, tá? E aí nós vamos fazer, ó, esse tipo de recorte aqui. Nós vamos cortar primeiro em tiras. Depois nós vamos, ó, juntar essas tirazinhas e cortar em pequenos quadradinhos. Então você vai fazer isso com todas as cores que você precisa aí para o seu mosaico. Lembrando, você vai cortar de acordo com o tamanho. Como as flores são pequenininhas, você pode cortar aí pedacinhos pequenos. Nessa parte você pode cortar tamanhos maiores, mas nunca muito grandes, tá? Então agora nós vamos ao recorte dos papéis. Vamos lá? Bem, nós estamos de volta. Vocês viram aí o processo de recorte, organização é tudo. Então, você vai deixar aí os seus papéis recortados, organizadinhos do lado. E eu vou ensinar para vocês agora uma técnica bacana para você não ficar com os dedos colando, tá? Alguns alunos reclamam. Nossa, dona Monique, meus dedos estão cheios de cola. Porque eles aplicam a cola na região e depois pegam e colocam o dedinho aqui nessa região. Não faça isso. O que você vai fazer? Você vai apenas utilizar o lápis. Então pegue aí um lápis qualquer, tá? Pode ser um
Um lápis simples, vou pegar esse lápis aqui, tá? Eu apenas esqueci de cortar o amarelo, mas o amarelo ele é tão sutil ali no trabalho. Vou pegar um pedacinho de nada, tá? De amarelo, que é para esses 4 pontinhos aqui, ó, vou mostrar para vocês. Da nossa florzinha, ó. São os 4 pontinhos amarelinhos, tá? E como essa área ela é bem pequenininha, você pode cortar só um quadradinho bem pequenininho, tá? Vou cortar aqui, não vou cortar muita coisa, tá bem? Essa pequena quantidade é o suficiente. Então vamos começar justamente por esse amarelinho. Bem, vamos lá. Vou guardar os outros itens aqui no local. E agora nós vamos utilizar cola líquida. Alguns alunos perguntam, posso usar cola bastão? Cola bastão para esse tipo de trabalho não funciona bem, porque você tem ali o espaço do bastão grande para passar em locais pequenos. É um pouquinho complicado, tá? Então nesse caso aqui, o mais indicado é a cola líquida. Vou aplicar um pouquinho de cola nos locais ali. Primeiramente, nunca aplique cola em tudo, tá? Sempre em pequenas quantidades. E aí, com o lápis, ó, você vai molhar um pouquinho dessa ponta. E aí você vem aqui, ó, e pega o papelzinho. Assim você não suja o seu dedinho e não suja o trabalhinho também. Olha só, aqui um quadradinho somente será possível preencher todas as áreas. E aí tá pronto. Vamos deixar aqui de lado. Agora nós vamos para a parte da rosa. Nós temos 2 tons de rosa. Então o que que acontece? Aqui você tem um lado mais escuro, um lado mais claro, tá? Então aqui a gente vai fazer o quê? Sempre um ladinho com rosa claro, o outro com o rosa escuro. Então você vai lá, ó, espalha a cola na primeira florzinha. Aí você vem aqui, ó, e aplica, na verdade, é esse. E aí você vai sempre preenchendo os espaços. E assim sucessivamente, tá? Concluindo todos os espaçozinhos da rosa. Vamos lá? Bem, estamos aqui, nós terminamos toda a parte do rosa, tá? E agora nós vamos para os tons de azul, tá? O azul nós vamos para essas 2 partezinhas iniciais, tá bem? E aí nós vamos fazer o quê? Ó, vou passar cola nesse cantinho e nesse cantinho aqui. Aqui também tem um pouquinho de azul. E nessa parte, tá? Então, o que que você tem aqui, ó? Você tem o azul escuro,
no cantinho. E você tem depois o azul claro. Então, eu vou colocar todos os tonzinhos de azul. Escuro primeiramente. E depois os tonzinhos de azul claro. Que é aquele azul, olha em cima. Aqui nós vamos colocar somente o azulzinho mais claro, tá? Não tem muita variação aqui não. Tá bom? E vamos continuar. Voltamos aqui e eu cometi um pequeno errinho que eu percebi depois. Eu coloquei todas as flores de rosa, né? Pelo padrão, toda rosa é rosa, mas na nossa referência nós temos 3 flores na cor azul, tá? Então eu tirei o que eu consegui, outras eu colei por cima mesmo, tá? Então, fazendo aí essa errata, né? Nós consertamos essa região. E aí, para finalizar com os tons de azul, nós vamos fazer agora a montanha, tá? E a montanha, ela tem 3 tons de azul. Começa aqui, ó, azul bem escuro, azul médio e azul muito claro. Então, a gente vai começar com esse azul, só uma quina, o outro azul, uma ou 2 quinas e toda a outra extensão com essa cor aqui, tá? Bem branquinha. Então, vamos lá. Vamos passar um filetezinho de cola. Nessa área inicial. E aí, ó, eu venho aqui. Eu vou colando e aqui tinham dois quadradinhos, que legal. Vou colocar aqui. Nos espaços, esse azul mais escuro. E nós vamos concluindo esse primeiro filetezinho de azul escuro. Às vezes tem 2 quadradinhos, tá vendo? Juntos. Bem, agora que nós finalizamos essa parte, nós vamos aplicar mais um filete de cola. E agora nós vamos para aquele azul mais claro dali.
E aí o que acontece? Quando você trabalha com essa variação de cores, você está aplicando um trabalho mais bonito, mais próximo ali da referência real, e está aplicando teoria das cores. Então você não faz algo não mais de forma aleatória. Eu adoro teoria da cor, porque enriquece o seu trabalho. Você trabalha de forma consciente na aplicação das cores. Então vamos finalizar aqui mais uma etapa. E é importante também que você tente fazer a aplicação dos quadradinhos de forma ordenada. Como assim? Tenta não fazer de forma muito bagunçadinha. Ó. Eu estou tentando ali colocar de forma, entre aspas, arrumadinha, tá? Fica muito bonito. Mas se não der, tudo bem, tá? Então, olha aí. Vamos tentar colocar um pequeno filetezinho aqui desse lado, ó, para completar o espaço. Pronto, perfeito. Agora, nós vamos colocar em toda a extensão da montanha o azul clarinho. Deixa eu dar uma olhada aqui na referência até onde tem, né, esses tonzinhos de azul. Você vai encontrar, ó, nessas áreas de trás, tá vendo? Alguns tonzinhos. Então a gente vai tentar, né, colocar ali. Se não der, tudo bem, tá? Vamos tentar encaixar os quadradinhos menores. Uma dica, para não correr o risco de a cola secar, você vai aplicar por etapas, ou seja, nesse primeiro bloco eu vou aplicar o azul, depois eu vou partir para essa parte, depois para essa. Tá? Eu vou espalhar um pouquinho mais esses papéis, eles estão muito grudadinhos, tá? E vamos lá para mais essa etapa. Estamos aqui quase finalizando o nosso trabalho e o que a gente vai fazer a partir de agora? Agora nós vamos para a finalização com os verdes, tá? Então, nós vamos variar entre o verde escuro e o verde claro, tá? Como a luz ela está vindo basicamente dessa direção, desse lado aqui a gente aplica o tom mais claro e do outro o tom mais escuro. Muito cuidado, tá? Porque aqui tem cola fresca, então você pode encostar a mão ou o braço e pode despregar alguma coisa ou até mesmo danificar. Então vamos por partes e sempre com cuidado, tá? Então vamos lá. Apliquei a cola. Em alguns pontos você vai ver que será difícil aplicar as duas cores. Então você aplica uma só mesmo, como aconteceu aqui nessa folhinha. Aí você varia, ó. Aqui você aplica o verde, ou um verde claro, um verde escuro, como eu acabei de fazer aqui, tá? Ali é só um mesmo, não cabe outro. Aqui até dá para colocar dois. Ali vamos ver como fica. Um verdinho escuro e um verdinho claro. Aqui também, ó. Ali só cabe um mesmo. E assim a gente vai completando o nosso quadro, tá? E aí depois desse verdinho, o trabalho vai ganhando uma vida incrível. Agora nós vamos para essa parte aqui do caule.
E a gente pode variar também, ó. Entre o verde escuro e o verde mais claro. Mudei a disposição aqui do quadradinho para ver se cabe mais um. Vamos ver se a gente agora consegue colocar um pouquinho de verde claro. Vamos lá. Vou colocar o verdinho claro aqui do lado. A propaganda não estava no script, mas tudo bem. E aqui nós vamos terminando, ó, a aplicação. Se um ficar sobreposto ao outro, não tem problema. O ideal é que não fique, tá? Mas ficar também não é um problema dos mais graves, não. Apenas você vai organizando, intercalando ali, para nenhum ficar fora do espaço. O que é esquisito é muitas das vezes ficar fora do limite, tá? Isso é estranho, mas fora isso, tranquilo. E aí nós vamos dar continuidade à fase final. Vamos lá? Estamos de volta e praticamente finalizamos, tá? O nosso trabalho. Qual é a minha sugestão para fechar essa arte com chave de ouro? O que eu sugiro a vocês? Essa parte aqui de cima, para ela ficar completa, bonita, a gente pode preencher com um tom bem clarinho, tá? Vou mostrar aqui para vocês na referência, ó. É branco, mas a gente pode usar, por exemplo, uma folhinha de creme para dar uma diferenciada, né? Porque se você reparar, não é tão branco assim, é levemente amarelado. Se você não tem essa cor, você pode fazer um picote da própria cor branca. Só acho que a gente não deve deixar sem nada. Então o que a gente vai fazer agora? Vou deixar ali de lado os picotes e vou pegar um pouquinho desse papel, tá? E nós vamos recortar os pedacinhos. Bem, vamos lá? Finalmente finalizamos o nosso trabalho. Ele dá um trabalhinho, mas no final fica muito bonito, tá? Esqueci aqui de colar uma folhinha. E o que nós vamos fazer a partir de agora? Nós vamos deixar secar, tá? Todo esse espaço. E aí ele vai voltar à sua forma original. Agora ele está muito úmido, né? De cola, mas depois ele volta à sua forma original. E nós finalizamos a nossa obra aí da Tarsila do Amaral. Essa obra chama-se Manacá. E espero que vocês tenham gostado dessa aula. Nós unimos, né, conhecimento de arte moderna, desenho e técnica de mosaico utilizando papel, recorte e colagem, tá bom? Se você gostou dessa aula, deixa aí nos seus comentários. Se tiver alguma dúvida também, deixa nos seus comentários. Curte e compartilha. Grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.